Como é que é? Está-se bem? Ok. Vou dar continuidade aos vídeos das raças e, e a raça deste vídeo é a dos felinos. A origem da raça e quem a estruturou, quem a desenvolveu, isso tudo. Só que eu, antes de explicar a origem dos felinos, eu tenho que explicar a estrutura de todo o universo, a Avona Shantar em si, a Avona Shantar inteira. Porquê? Se eu disser só que os felinos vieram de Shinkara, vocês não vão saber onde é que é Shinkara. Então eu vou-vos explicar toda a estrutura do nosso universo local e vocês vão perceber que há mais do que um universo. Portanto, eu vou pôr aqui agora, se não conseguir pôr a imagem para vocês aí, vai estar a imagem na descrição. Portanto, aqui temos o planeta Durantia, que é o nome original do nosso planeta, que faz parte do universo local de Nebadon. Portanto, o nosso universo local chama-se Nebadon. Esse universo local está dentro de um super-universo com o nome de Orvoton. Portanto, o nosso universo não é o único dentro do super-universo de Orvoton. Existem 21, se não estou em erro, são 21 universos locais dentro do super-universo que é Orvoton. Como Orvoton, existem outros 6, portanto, Orvoton é o 7º super-universo, existem 7 super-universos a orbitar à volta do universo central, e dentro do universo central temos a tal Ilha do Paraíso e 21 planetas a rondar essa ilha central. Portanto, toda esta estrutura que estamos a ver na imagem é a própria Avona Shantar inteira. Quem desenvolveu isto foi Starrer. O Starrer é um filho paradisíaco que foi o mesmo filho paradisíaco que desenvolveu a raça dos felinos, já agora. Por isso é que é fixe estar a juntar estes dois temas, porque a história dos felinos é que o mesmo filho paradisíaco que criou os felinos é o mesmo filho paradisíaco que criou toda esta estrutura, esta base, o universo inteiro onde nós estamos. Portanto, nós estamos dentro da rede neural do Starrer. Porque quando o filho paradisíaco cria coisas, ele não precisa de criar só estruturas biológicas, ele também cria universos. No entanto, aqui onde diz cá em baixo Orvoton, que é o nosso super-universo, são 7, mas já está agora um parêntese e já está a ser criado o 8º com projetos já estruturados, que há de ser a nossa próxima etapa, muitos bilhões de anos daqui para a frente. O Nebadon não é o único universo dentro do super-universo de Orvoton. Okay? Portanto, dentro de Orvoton temos os tais 21 universos. Um deles é o Nebadon. Nebadon, que é o nosso, é o 7º. Mas também existe Shinkara. Shinkara é o universo local de onde vieram os felinos. Na verdade, o próprio Starrer criou a estrutura dos felinos antes até de ter criado toda esta estrutura da Avona Shantar. Mas pronto, Shinkara foi o universo que Starrer escolheu para desenvolver o seu projeto genético, que é os felinos. Que não é comum um filho paradisíaco ter um universo inteiro só para ele. E esse foi o caso de Shinkara. Em Shinkara só o Starrer é que brincava. Portanto, todos os felinos que estavam em Shinkara eram, na verdade, extensões do Starrer. Há certos animais que têm alma-grupo. Isso acontece aqui no planeta Terra também. Por isso é que eles têm o cio todos ao mesmo tempo e migram todos ao mesmo tempo, não sei para onde. Pronto.
Isso significa que têm uma alma grupo, ou seja, partilham todos da mesma rede neural. Em Shinkara, todos os felinos eram Starrer. Okay? Só depois, mais tarde, é que, quando eles vieram para Nebadon, já foi em Shinkara eles eram completamente etéricos. Eles eram a nível imaterial. Só em Nebadon é que foi a primeira vez que eles se materializaram. Okay? Em Nebadon é que os felinos já podiam ter o acoplamento de outras estruturas, outras consciências, outros filhos paradisíacos. Portanto, só em Nebadon é que outro filho paradisíaco qualquer que não está rare pudesse encarnar como um felino, ou um humanoide felino. Os próprios felinos é que desenvolveram toda a estrutura mamífera. Os felinos são responsáveis pelo desenvolvimento das várias raças mamíferas, incluindo os humanos. Os humanos foram desenvolvidos, geneticamente falando, pelos felinos. Mas quem inventou o código genético primordial para a raça ariana adâmica, ou para os humanos, foi Mika. Isso eu já referi noutro vídeo. Portanto, pode-se dizer que a estrutura humana, como é mamífera, é um desenvolvimento não só é um projeto não só do Mika, mas também de Starrer. Até porque estamos dentro da rede neural do Starrer. Portanto, só aí já tem que se incluir o Starrer também como um dos responsáveis pela criação dos humanos também, não é? Porque, como estamos a falar da Avona Shantar, a Avona Shantar foi toda ela criada pelo Starrer, o que quer que seja que se passa dentro da Avona Shantar é com a autoria, é com o conhecimento e com a participação do próprio Starrer também. Só para vocês terem uma ideia, a própria Avona Shantar inteira foi criada há 260 milhões de éons, a nível imaterial, obviamente. Para vocês terem noção, um éon é igual a 100 milhões de anos terrestres. Portanto, 260 milhões de éons é um valor absurdo, obviamente. Pronto, como eu ia dizer, os felinos começam em Shinkara, a nível imaterial, e só quando vêm para Nebadon... já agora, essa transferência, essa transferência de Shinkara para Nebadon foi através do portal de Sirius. O Sirius, a estrela Sirius, que se vê do céu, a estrela Sirius é que é o portal multi-universal, por assim dizer. Portanto, quando dizem que os felinos vieram, que são sirianos, que vêm de Sírios, eles originalmente não eram sirianos. É como a história dos apsianos, que chamam zetas. Os felinos, antes de serem sirianos, eles já vinham era de Shinkara. Portanto, a origem dos felinos é Shinkara. Só depois é que, através da estrela Sirius, e o mesmo aconteceu com Jesus, já agora, Jesus usou a estrela Sirius para vir para Nebadon. Ele não é de Sirius. Ele vem de Sirius, que é diferente. E o mesmo se passa com os felinos. Vieram de Shinkara, não são sirianos, usaram a estrela de Sirius como portal. Portanto, os felinos vieram para Nebadon há quase 13 bilhões de anos atrás. Convém referir também que, por volta da altura em que os felinos foram criados, não muito tempo depois foram criados os aviários, no universo local de Tiffany's. Portanto, dentro de Orvoton nós temos o nosso Nebadon, Shinkara, de onde vieram os felinos, e também temos outro universo local com o nome de Tiffany's, que é de onde vieram os felinos que foram criados pelo filho paradisíaco Anyotak. O Anyotak é o criador do código genético dos dragões,
Os dragões é que depois foram desenvolver os aviários. Portanto, o Anhiotak é criador dos dragões e da estrutura réptil. Os dragões são répteis. Toda a estrutura reptiliana vem de Anhiotak. Os aviários é a mesma coisa. Só que há uma coisa engraçada que é o seguinte. O que é que veio primeiro? Os répteis ou os aviários? A nível imaterial, Anhiotak projeta os dragões, os répteis, tudo primeiro. Tudo isso primeiro. A nível... E só depois é que projeta os aviários. Mas depois, a nível material, conforme essas estruturas se vão densificando, quem se densifica primeiro, quem chega ao mundo material primeiro, são os aviários. Não os dragões. Os dragões foram criados primeiro a nível imaterial. Mas a nível material, os aviários foram criados primeiro. E os próprios aviários é que depois foram criar os reptilianos. Ou seja, dependendo das dimensões, existem estruturas que chegaram primeiro, que não são as mesmas como é que eu ia te explicar isto? Portanto, a nível material, imaterial, aliás, a Anhiotak projeta os dragões e toda a estrutura réptil primeiro, só depois é que projeta os aviários, mas depois a nível de físico, a nível material, os aviários materializam-se primeiro e eles é que desenvolvem e fazem criar os reptilianos e todo o resto da estrutura réptil. Em Nebadon, os felinos e os aviários andavam meio que numa disputa, mas era uma disputa saudável, uma disputa olímpica, a ver quem é que tinha melhor genoma, quem é que sobrevivia melhor, quem é que tinha melhor estrutura, melhor genes. Portanto, nunca houve uma de morte, por assim dizer. Isso veio depois, quando os aviários desenvolveram a estrutura reptiliana, porque havia certos planetas em que os aviários queriam acesso a 4D, só que havia condições climatéricas em que não suportava a vida. Então, eles fizeram desenvolver outra estrutura, os reptilianos, com capacidades de suportar vida em condições climatéricas mais hósteis. Então eles criaram os reptilianos para a biodiversidade, para fazer povoar mais planetas, mais projetos coloniais. Só que isso deu problema porque não havia compatibilidade, porque não havia compatibilidade com outras raças, porque os répteis são uma raça de conquista, de poder, de sobrevivência. Então, aí bateram de frente com os felinos. Os felinos batem de frente com os reptilianos. Os felinos vêm a nível físico e multidimensional. Portanto, eles analisam as várias dimensões tudo ao mesmo tempo. Por isso é que eles estão sempre a dormir. Os gatos estão sempre a dormir. Eles, na verdade, estão sempre desdobrados, estão sempre em projeção astral. Estão mais lá do que cá. E outra coisa curiosa também é que os felinos têm 12 capas áuricas. Têm 12 camadas áuricas. Portanto, têm mais 5 do que os humanos. Os humanos têm 7. E outra curiosidade sobre os felinos é que quando eles desenvolveram toda a estrutura mamífera e desenvolveram a raça ariana adâmica também, que deu depois origem aos humanos, eles sempre tiveram... Portanto, eles foram os tutores dos seres humanos. Como eles são altamente psíquicos e são telepatas, por excelência, eles tiveram de... e não conseguiam comunicar com raças mais densas que usam a fala. O que aconteceu foi que eles tiveram que criar os caninos, tudo o que é humanoides caninos, lobos, lobisomens, tudo o que é estrutura canina foi inventado pelos felinos para ajudar os aviários, para proteger os aviários contra os reptilianos e também para proteger os humanos e todas as raças humanoides que estavam sob a ameaça dos reptilianos, dos projetos coloniais reptilianos.
Isso é uma das razões, mas também foi para facilitar a comunicação, porque como eles são telepatas, eles precisavam os caninos, o que veio facilitar foi mesmo a comunicação, porque os caninos falam como nós, os lobisomens também usam as cordas vocais. Os felinos não, são telepáticos. Portanto, os caninos foram uma grande ideia, uma grande ajuda na proteção tanto para os humanos como para os aviários. Os reptilianos, quando começaram a espalhar e capturavam nas guerras felinos, aviários, humanos, o que fosse, um dos projetos dos reptilianos foi uma mistura no código genético tanto dos felinos como dos aviários que deu origem aos grifos. Os grifos, aqueles leões com asas e as próprias gárgulas também. Por isso é que os grifos e as gárgulas são representadas em algumas igrejas, algumas catedrais. Porque os reptilianos usavam que são raças de extermínio completamente. Eles usavam essas raças para a guerra contra os felinos e contra os aviários. Os felinos tinham muita dificuldade em combater contra essa estrutura porque os próprios grifos e gárgulas na estrutura psíquica, eles tinham a estrutura psíquica do Chopatz e isso era difícil para os felinos bloquearem o controle psíquico de uma gárgula ou de um grifo. Os felinos não tinham problemas em bloquear a conexão psíquica, por exemplo, o controle psíquico, aliás, de um Chopatz, mas de um grifo e de uma gárgula tinham. Eventualmente, quando eles viram que não havia assim grande... Eventualmente os felinos aperceberam-se que estavam a limpar atrapalhadas que não foram eles que criaram. Então o que aconteceu foi que eles começaram a verticalizar-se e a maioria está tudo já ascendido, mas ainda tem alguns felinos mais próximos de nós que vivem em cidades intraterrenas. Os humanoides felinos ainda existem a nível de 4D, portanto na mesma densidade que nós. Quando os felinos estavam mais do lado dos humanos, mais lado a lado, mais a fazer trabalho de tutor, foram eles que ensinaram arco e flecha, quase tudo o que é artes marciais, foram eles que ensinaram aos humanos, espadas. Por isso é que na linha oriental, quando vocês veem os monges tibetanos e as artes marciais e não sei o quê, normalmente o símbolo é a cabeça de um tigre. Foram os felinos que ensinaram aos humanos tudo isso. E música também. Quase tudo que é instrumento de cordas foram os felinos que ensinaram aos humanos. Eles tinham uma maneira de meditação em que tocavam instrumentos de cordas, os felinos. Depois meditavam com essa música, verticalizavam-se, não é? E subiam umas quantas oitavas acima para ir buscar informação aos próprios kumaras e depois desciam com essa informação e era assim que passavam os ensinamentos dos próprios kumaras através dessas canalizações. Portanto, era assim, eram com meditações com música, instrumentos de cordas. E muitas outras artes também ensinaram aos humanos muitos outros tipos de artes. Na cena dos cães terem sido criados pelos gatos, ou cães criados pelos gatos, não, pronto, pelos felinos, no modo geral, se vocês tirarem o raio-x ao gato e ao cão, a estrutura óssea é a mesma. Acho que está tudo e espero que tenham gostado. Isto é a história dos felinos de Chinkara, né? E como anexo também toda a estrutura da Avona Shantar, portanto vocês ficam a saber que existe mais do que o nosso universo, muito mais. Acho que está tudo. Não, há certamente muito mais coisas, eu é que não consigo lembrar de tudo, mas para um próximo vídeo eu vou fazer um update
daquilo que eu falei de hoje, porque há muito mais coisas para que eu não me lembrei de tudo. Agora estou-me a lembrar de mais coisas que eu devia ter adicionado, por exemplo. Mas fica para uma próxima. Grande abraço e fiquem bem.